Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje estamos aqui de volta para falar sobre a polémica dos tarifários ilimitados que são limitados e o que é que aconteceu sobre a Digi. Ora bem, aqui há uns meses valentes atrás eu fiz um vídeo para vocês onde eu dava conta de que o tarifário ilimitado da Digi, afinal, não era ilimitado e descobriu o Ricardo José Saraiva que o limite estava nos 3 terabytes, ok? A partir dos 3 terabytes, neste tarifário, vocês simplesmente tinham os vossos dados cortados até ao período de faturação seguinte. Tendo em conta que isto vai completamente contra as diretrizes da Anacom, que eu tive a oportunidade de comentar na altura, em que um tarifário cuja denominação seja ilimitado não pode em nenhum momento bloquear os serviços de forma permanente até ao próximo período de faturação, com base em rigorosamente nada, porque senão não é ilimitado. Ou seja, mesmo tivemos a recente polémica da U, que limitava o acesso a partir dos 300 GB, inicialmente 200, depois 300, mas que depois esse limite era, ou seja, essa restrição era retirada até no dia a seguir, ou seja, um curto espaço de tempo que entra dentro daquilo que é a norma da própria Anacom. A Digi não estava a fazer isto. A Digi estava simplesmente, chegas ao final de 3 terabytes, ardeu para ti, próximo mês há mais, ok? E isto foi, na altura, falado, foi descoberto por Ricardo, volto a dizer, naturalmente foram muitos aqueles que recorreram à própria Anacom para denunciar isto, que era absolutamente ilegal e que estava contra as diretrizes da Anacom em Portugal há já muitos anos, e portanto fiquei um bocadinho de pé atrás nessa altura com a Digi. Estamos a falar destes tarifários aqui, que como vocês veem, portanto temos aqui a indicação de ilimitado, denominado de forma clara e evidente, dados móveis ilimitados e chamadas ilimitadas, e portanto não há nenhum lugar a outra interpretação que não aquela de que qualquer serviço prestado neste tarifário não pode ter limites, para além daqueles que a própria Anacom coloca devido às questões de restrição de rede. Portanto, como imaginam, para um utilizador de telemóvel ilimitado e para um consumidor final em Portugal, fiquei preocupado não com o limite. Eu tive a oportunidade de dizer isto. Para mim não era um grande assunto, para mim não era um crime lesa pátria, nem sequer era algo que me limitasse no que quer que fosse no meu dia-a-dia, porque 3 terabytes é um limite ridiculamente alto, mas eu disse-vos, do ponto de vista teórico, isto é um problema. E do ponto de vista de imagem da própria Digi, isto é um problema. Porque quando se diz que nós somos incríveis, sem bullshits e sem tretas, depois temos uma treta e é complicado, não é? Porque o pessoal, principalmente aqueles que pertencem à legião de fãs das operadoras rivais, vão testar isto até ao limite dos limites e que não vão fazer uns testes como o Ricardo faz, que eu já agora aproveito também para fazer aqui uma defesa do próprio Ricardo, que eu muitas vezes vejo em fóruns e vejo coisas que me entristecem, e vou aproveitar aqui também para defender um bocado o Ricardo, porque o pessoal às vezes acha que o Ricardo está a fazer testes para prejudicar o Ricardo está a fazer testes, ponto, ok? Se o Ricardo descobrir alguma coisa, é problema dessa operadora. Porque não é o Ricardo que coloca os limites, não é o Ricardo que faz o que é que seja. Está bem? O que está lá é o que as operadoras estão a dar. Seja aos 200 GB que eu dava, seja aos 361 que eu dava, nós depois podemos ter interpretações sobre isto e cada um de nós terá a sua opinião. Agora, não vamos contra o Ricardo por estar a fazer testes. Se calhar vocês têm problema que alguém vos descubra a careca. Mas eu acho que o trabalho dele é muito importante e é um verdadeiro serviço público, por isso é que eu e muitos dos sites de tecnologia acabamos depois por dar voz a esse trabalho incrível que o Ricardo vai fazendo na descoberta destas coisas. O que é que aconteceu? Tinha tido a oportunidade de vos dizer de que o Ricardo estava novamente a trabalhar num novo teste, no sentido de voltar a avaliar a rede da Digi, nomeadamente no serviço ilimitado, para perceber se este limite tinha ou não tinha sido levantado. Nós percebemos uma alteração desde já há muitos meses para cá, que é na nossa área de cliente, para aqueles que têm os dados ilimitados, nós deixamos de ter a contagem dos dados consumidos e passamos a ter uma indicação de ilimitado. Simplesmente, quando nós abrimos o nosso tarifário, aparece lá o símbolo do ilimitado e deixou de haver contagem. E isso foi muito relevante. Porquê? Porque
percebemos que aconteceu alguma coisa. Não se sabe se foi por iniciativa própria da Digi, por pressão dos clientes, não se sabe se foi por imposição da própria Anacom, mas sabemos que alguma coisa alterou. De lá para cá, ficou a faltar esse teste, ficou a faltar essa análise para perceber se de facto a Digi tinha aprendido com isso e tinha resolvido o problema. Felizmente, tenho o prazer de vos dizer que sim, que isso foi alterado e que, através do novo teste do Ricardo, percebemos que já não existe essa limitação dos 3 terabytes e que estamos a falar de uma rede sem limitações. Eu vou passar aqui na tela para vocês terem a oportunidade de ver o próprio teste que o Ricardo realizou. Portanto, isto é uma print que ele me enviou e que vocês vão ter a oportunidade de ver nos vários sites também. E que vocês percebem que este teste durou sensivelmente 10 dias, ok? 10 dias. E, aliás, está aqui 10 dias de consumo. Durante estes 10 dias foram realizados 4.22 teras de consumo. A média disto vai dar sensivelmente 420 qualquer coisa gigas por dia, o que já por si só é superior aos limites que as Us da vida estão a pôr. Já sabem a minha opinião sobre a questão da U, não vou voltar a bater sobre isso. Tem um vídeo, tem uma live a saber a minha opinião. E portanto temos aqui claramente a prova de que o teste depois foi parado, não é? Porque acho que a partir daqui já estamos no domínio do ridículo. O que era importante é perceber se o limite ultrapassava ou não ultrapassava os 3 terabytes, que era o que estava definido como sendo o limite máximo, ok? E acima de tudo, o que está aqui em causa é que sim, a Digi aprendeu, resolveu e tirou o limite dos 3 terabytes. O que é que isto significa? Significa que nós podemos chegar aqui a uma conclusão simples. Quem quiser utilizar os dados móveis da Digi como banda larga fixa, tipo banda larga móvel, a.k.a. banda larga fixa, a rede da Digi é uma alternativa muito positiva, porque só vai haver uma limitação nisto. É o máximo que o site vos conseguir dar. No caso concreto, o Ricardo, na zona onde está, tinha débitos relativamente baixos, o que não o permitiu atingir valores ainda mais altos de teste. Em 10 dias, com um débito maior, seria possível. Aliás, eu tive a oportunidade de lhe dizer que os débitos que eu tenho aqui nos sites da Digi, aqui ao pé de mim, eu nestes 10 dias, com consumo, a esgotar consumo, eu passaria facilmente os 10 terabytes de teste se eu fizesse aqui, ok? Porque, de facto, comparativamente às zonas onde ele está com a minha zona, os débitos lá são muito menores. Mas ainda assim, eu não posso, digamos assim, criticar a Digi por não conseguir entregar-te mais débito num determinado sentido. Ela está a dar-te tudo o que tem. E quem dá o que tem, meus amigos, a mais não é obrigado. O problema é quem pode dar mais e não dá, não é? Pronto, portanto, isto significa que, para aqueles que até estavam com algum medo agora em relação à questão da net fixa 5G, que, mas apesar disto ter aqui um limite tão baixinho, eu estou com medo, por causa disto eu só tenho 50-10, mas eu sou aqui um maluquinho, eu vou meter isto a mamar 10 teras por mês. Nem sei se dá, sinceramente nem deve dar. Tinha que ir ao chat GPT perguntar se com 50 megas vezes 30 dias dava para chegar lá, não sei. Mas, o que é que significa? Significa que a partir daqui eu estou muito mais descansado. Porque, ok, foi um erro, a Digi aprendeu, a Digi resolveu, ok? E é isto que eu quero. É isto que eu quero e é isto que eu gostava de ver em todas as outras operadoras. Porque o que aconteceu aqui foi uma falha grave por parte da Digi. Ter entrado em Portugal com este bloqueio mostrou um bocadinho de amadorismo. Eu tenho de dizer as coisas como elas são. É pena que uma operadora entre em Portugal com uma brincadeira como estas. Se calhar não contavam que os Ricardos da vida fossem fazer um teste ou que fosse possível atingir um valor tão alto, mas ficaram agora a saber que o mercado em Portugal das telecomunicações está verdadeiramente atento a tudo o que se faz e não é difícil que se perceba o que é que vão fazendo. Veja-se até a questão da U. A U acaba por perder a face porque não faz nenhum comunicado oficial, mas depois aumenta de 200 para 300 e tal, e agora se calhar de 300 e tal para 400 e vai andando assim. Percebe-se que se está a mexer, toda a gente vê que está a mexer, mas estão-se a fazer de mortos, ok? E isto é que é a parte ridícula. A Digi alterou, de facto, na área de cliente a indicação dos dados, agora aparece sempre ilimitado, mas faltava este teste final para mostrar que de facto a Digi corrigiu o problema e que lavou a face. Para mim, este é um vídeo muito importante e que eu fico muito contente em perceber que, independentemente se foi a própria Anacom que apertou com eles, como eu vos digo, fiquei triste na altura porque não gosto de dar informação, ou melhor, eu não me custa tanto dizer se calhar que a Digi está com o problema das chamadas, ok? Porque é uma coisa que, enfim, está a crescer e há de facto aqui um conjunto de problemas que as novas entrantes têm. E pronto, é uma coisa que não é boa, mas
Percebe-se? Agora, quando há política comercial com restrição e que vai contra a própria norma da Anacom, isto aqui já é entrar num limiar da lama muito próximo àquilo que a Digi pretende não fazer. Não é? A Digi pretende não ter bullshits, a Digi pretende ser limpa e pretende ser completamente transparente ao cliente. Portanto, um tarifário ilimitado tem mesmo que ser ilimitado e tem que ter apenas e somente as restrições previstas no decreto que a Anacom lançou, quando está em causa o constrangimento da rede, quando está em causa o normal funcionamento de um site para que todos possam coexistir, aí sim, e por o tal período limitado de tempo. Não havendo essas circunstâncias, não faz qualquer sentido haver uma limitação aos 3 terabytes e, como vemos, esse valor foi ignorado e a partir de agora os débitos continuam para lá dos 3 terabytes e pronto, convido-vos a todos, caso queiram fazer um teste ainda mais aprofundado, pá, façam 10 teras, 20 teras, 50 teras, alguém descubra o novo limite, faço ideia, espero que não seja nenhum, mas pronto, meus caros amigos, este vídeo é um vídeo que eu fico muito contente em fazer. Quero agradecer uma vez mais ao Ricardo por ter disponibilizado o acesso aqui aos seus testes e por ter confiado aqui no Viciado Comenta para os divulgar. E quero que, acima de tudo, este vídeo também vos faça ter aqui um passar em frente desta situação que aconteceu. O problema foi resolvido, está resolvido e vamos avançar, ok? Vamos avançar porque foi resolvido sem bullshits, ok? Foi resolvido sem, não vou dar aqui mais 500 GB, já vou dar mais não sei o quê. Foi resolvido sem bullshits, ok? O limite da rede móvel da Digi nos tarifários ilimitados é aquele que o próprio site vos conseguir entregar. Ponto final. Meus amigos, um grande abraço a todos e vemos aí no próximo Viciado Comenta.